Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos é o alvo, tem sido o alvo desde ainda o ano passado do nosso exame. Ainda estamos bem ainda no início, né? Nos aproximando da metade desse Evangelho. Ainda estamos no capítulo 6. Semana passada nós fizemos o exame dos versículos 7 a 13. E nessa noite eu convido os irmãos a meditarmos sobre o texto que será lido, Marcos 6, do versículo 14 ao versículo 29. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Senhor, obrigado por podermos nos reunir como igreja e juntos ler a Tua palavra. Essa é uma atividade que muito nos fortalece, podermos nos encontrar como irmãos em Cristo, podermos ler a Tua palavra e aplicar o nosso coração ao entendimento dessa palavra. Desde já nós confessamos ao Senhor que sem a Tua assistência nós não podemos ter um bom aproveitamento dessa palavra. Por isso nós rogamos que o Espírito do Senhor seja um vento poderoso a soprar aqui no nosso meio e a nos dar a compreensão das maravilhas da Tua lei. Assim nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa semana estava ouvindo uma notícia, e essa notícia
fez menção de uma lista de nomes de algumas pessoas, e nessa lista apareceu um nome que me trouxe algumas recordações da minha adolescência. O indivíduo chamava MacGyver da Silva alguma coisa, né? Alguns já deram uma risadinha aí porque são da minha geração. Alguns me viram assim, mas MacGyver, que nome é esse, né? Quem é da minha geração sabe de quem que eu estou falando. Havia um seriado que passava na Rede Globo, chamado, em português chamavam de Profissão Perigo, mas o título em inglês era MacGyver, era o nome do personagem principal desse seriado. Era um indivíduo que ele, com poucos recursos, ele conseguia se ver livre de situações muito complicadas. Ele era um sujeito que trabalhava combatendo crime, enfrentando criminosos muito poderosos, né, traficantes, terroristas, pessoas com grande poder de fogo, e muitas vezes ele era colocado em situações complexas, e ele era uma espécie de pacifista. Ele não queria usar armas de fogo, ele não se negava a pegar armas convencionais, mas como ele era um homem extremamente inteligente, ele conhecia muito de física, conhecia muito de química, conhecia muito de biologia, era um homem extremamente inteligente. Ele conseguia combinar certos elementos aparentemente ineficazes, insuficientes, e com poucos elementos combinados ele criava artefatos poderosos, muitas vezes explosivos, e que o ajudavam a sair daquelas situações complicadas, embaraçosas. Às vezes a combinação de certos elementos que isolados seriam ineficazes, nada produziriam, podem, se adequadamente combinados, podem trazer efeitos altamente destrutivos. E é o que acontece na história bíblica que nós acabamos de ler. Há dois elementos que a princípio estavam isolados. Um homem que prende um profeta, mas que ao mesmo tempo vê nesse profeta uma voz divina, embora com raiva desse indivíduo, embora prejudicado por essa voz, o mantém no isolamento. Um outro elemento que aparece nessa história, uma mulher irada, possessa de ira, que odeia aquela voz que se levanta, mas que nada pode fazer para dar vazão à sua ira, porque encontra uma limitação. E de repente, um novo elemento entra na história, uma moça que dança, que faz uma dança sensual, e que desperta os apetites daquele indivíduo, e que traz a combinação explosiva. A dança dessa moça foi o elemento de ligação que produziu um efeito devastador, um evento explosivo, a morte de um dos homens mais santos que viveram nesse mundo. Jesus fala de João Batista como um homem tão santo, tão piedoso, que não haveria nenhum outro comparável a ele. Até mesmo as figuras do Antigo Testamento, da Bíblia, que passaram para a história e fizeram coisas extraordinárias, Jesus vai falar de João Batista que ele é superior inclusive àquelas figuras. Um homem que exerceu um ministério digno, com intrepidez, com coragem, filho de um levita, alguém que poderia ter pleiteado um cargo de sacerdócio e poderia ter exercido uma carreira inteira digna, bem visto no sacerdócio público. Ele era filho de Zacarias, como vai nos dizer o Evangelho de Lucas. Ele poderia ter seguido a carreira do pai, teria terminado os seus dias sendo bem visto, bem pago, respeitado. Mas João Batista foi chamado para um outro ministério. Ele não seria a voz trancafiada no templo de Jerusalém, mas ele seria, conforme Isaías já havia dele profetizado, a voz que clama no deserto. Nós já lemos lá no primeiro capítulo de Marcos falando de João assim: é a voz que clama no deserto, é a voz que endireita os caminhos do Senhor, é a voz que prepara a chegada do Messias.
E o Messias chegou. O próprio João, como nos relata esse mesmo evangelho, reconheceu Jesus de Nazaré como o Messias prometido. Ele o batiza ali, juntamente com os demais. João vê o sinal claro, a confirmação do início do ministério de Jesus, quando a pomba desce no céu, o Espírito Santo desce em forma de pomba, a voz do Pai se dirige àquele filho, dizendo: esse é o meu filho amado. E João não tem dúvidas, ele atingiu o ápice do seu ministério, era o ponto máximo, foi para isso que ele foi chamado. E talvez pudéssemos esperar que João Batista, então, depois de ter realizado tamanha façanha, ele vai agora de pendurar chuteiras, né, como a gente diz, vai se aposentar. Já cumpri o ponto máximo do meu ministério, nada mais que eu vier a fazer depois disso vai ter alguma relevância maior do que aquilo que eu já fiz, ou seja, apontar Jesus de Nazaré como o Messias prometido. Mas curiosamente, João, que a princípio é a voz que ecoava no deserto, ele não é uma voz aposentada, não se torna uma voz que emudece, ele continua ainda fazendo ouvir a sua voz. João não é mais a voz que clama no deserto, agora João passa a ser a voz que clama no palácio, a voz que clama na praça pública, a voz que clama na sociedade. Durante muito tempo João era a voz que atraía multidões até o deserto, e muitos iam até João para serem batizados por ele e o reconheciam como um verdadeiro profeta. Agora João é a voz que não vai mais atrair as multidões. João é a voz que vai perturbar os poderes seculares, os poderes desse mundo. Ele se assemelha ainda mais às vozes que o antecederam, as vozes de Isaías, as vozes de Jeremias, de Amós, de Obadias e de tantos outros que fizeram exatamente o que ele estava fazendo aqui. Começaram a apontar para a sociedade de maneira muito direta, muito franca, e apontar os pecados daquela sociedade. Irmãos, João não se aposenta, João continua clamando. E é interessante a razão por que Marcos vai dar atenção a essa extensão do ministério de João Batista. O evangelho de Marcos é o evangelho mais resumido dos 4. Hoje pela manhã, no nosso estudo bíblico, nós falamos um pouco sobre a questão da transmissão oral dos evangelhos, a importância disso, né? Comparação dos 4 evangelhos nesse sentido. E se você for fazer uma leitura, você vai perceber, mesmo um mero passar de páginas da Bíblia, você vai perceber que Marcos, ele é menor do que os demais evangelhos. Ele é um pouco mais curto. E em geral, os seus relatos são mais resumidos, são mais sumariados. Mas curiosamente, nesse evento aqui, que é justamente um evento que é uma espécie de aspas no evangelho, uma espécie de abertura aí de parênteses, justamente nesse caso, Marcos é o mais detalhado dos evangelhos. Quando ele vai falar da morte de João Batista, ele é aquele que faz o maior esforço para criar a impressão mais clara na mente daquele que lê. Por que o autor desse livro, por que Marcos gastou tanto esforço, foi tão detalhado na descrição deste acontecimento? Eu acredito que isso tem uma certa relação com aquele plano que eu venho falando para os irmãos ao longo desse evangelho. Os feitos de Jesus aconteciam não apenas para testemunhar o poder e as belas palavras, as instruções de Jesus, mas tudo que Jesus fazia também servia como treinamento para os discípulos. Jesus não apenas estava testemunhando o poder do reino de Deus e anunciando esse reino,
mas ele estava já preparando os seus discípulos antes da cruz, para que eles estivessem sendo capacitados após a cruz, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, irem ao mundo e desafiarem os poderes desse mundo com uma palavra profética, a palavra do Evangelho. E de certa forma, Marcos entendeu que o que acontece com João Batista também era importante para esse treinamento. Esse evento traz algumas lições importantes para os discípulos, para aqueles que já estão seguindo Jesus. E ele queria, de certa forma, marcar na mente daqueles discípulos, daqueles que viessem a ler este evangelho, algumas das circunstâncias desse acontecimento, dessa coligação maligna, esse conchavo maligno que teve como consequência a morte de um santo. E eu queria refletir com os irmãos sobre isso, sobre esses elementos que na sua coligação, na sua união, o fato deles se unirem, deles se ligarem, provocaram esse evento. O primeiro deles é o personagem chamado Herodes. Quando a gente olha para Herodes, da forma como ele é descrito nesse texto, a gente percebe um sujeito que, embora ocupasse um poder muito grande, ele vinha de uma família, uma cadeia familiar, uma origem familiar de pessoas que disputaram o poder já de muito tempo e ocuparam o poder há muito tempo. É preciso lembrar que aquela região, aquele lugar naqueles dias era dominado pelo Império Romano. Embora Marcos chame Herodes de rei, né, atribua a ele o título de realeza, Herodes não era um rei no sentido pleno da palavra. Ele era um subalterno do Império Romano. Herodes não podia fazer exatamente tudo o que ele queria. Ele tinha uma grande autoridade, ele tinha um grande poder naquela região, mas o seu poder era submisso ao Império Romano, não apenas o dele, mas de todos os seus parentes que vieram antes dele. Para ele se manter naquele cargo, para ele continuar ocupando aquele cargo, aquele título, ele tinha que o tempo todo estar negociando com o poder romano. A cada vez que o imperador romano morria e outro sucedia, o seu cargo estava a prêmio. É mais ou menos o que acontece nos governos nossos, né? Quando aconteceu agora recentemente, houve uma mudança de prefeito na cidade de Belo Horizonte, nas cidades todas do Brasil, né? Os prefeitos que foram eleitos foram empossados, e há alguns que têm cargos de confiança. Cargo de confiança. Então, esse que tem cargo de confiança, geralmente eles têm seu cargo a prêmio, porque é interesse de outros partidos, de outras forças políticas, ocupar esses cargos, demitir quem está lá e colocar outras pessoas que estejam mais alinhadas com esse novo governo. Isso é natural, mesmo no nosso regime democrático. E naquela época, no regime dos impérios, isso também acontecia, algo semelhante acontecia. A família de Herodes vinha conseguindo manter esse cargo, mas na base da negociação. Então era alguém que tinha um poder e tinha, digamos assim, um jogo de cintura, uma capacidade de negociação e de adaptação muito grande. Aparentemente isso era uma característica que ele tinha, mas ao mesmo tempo Marcos procura descrever esse homem não em termos elogiosos, como um grande político, um jeito que sabe dar a volta por cima, mas Marcos ele se esforça para descrever algo que está nos bastidores da alma de Herodes. Se publicamente Herodes era um homem forte, um jeito que conseguia dar a volta por cima, do ponto de vista moral, do ponto de vista pessoal, Herodes era um fraco. Herodes é um homem devasso. Herodes é um homem que não consegue controlar as suas paixões, seus ímpetos. Ele controla uma região, ele manipula forças políticas para se manter no poder, para continuar ocupando o seu cargo, e consegue lidar com várias forças, mas ele não consegue lidar com as fraquezas da sua própria alma.
O texto fala que ele, e essa é a acusação de João Batista a ele, de que ele se casou com a mulher do seu próprio irmão, Filipe. Ora, é preciso descrever o cenário, né, para a gente entender o que está acontecendo. Filipe era um outro governante de uma outra região. Ele governava uma outra região. Ele tinha autoridade sobre outra região. Só que Filipe não foi tão engenhoso politicamente quanto Herodes. Ele caiu em descrédito diante da autoridade romana. Ele perdeu o domínio daquela região. Filipe, quando ele cai nesse descrédito, o Herodes, ele vê nisso uma oportunidade de tomar posse da esposa dele, da esposa daquele seu irmão. A Bíblia não fala, nós não podemos afirmar isso com clareza, mas a tradição diz que era uma mulher de uma beleza invejável, era uma mulher que atraía as atenções. Herodes viu naquela oportunidade de possuir a mulher do seu irmão. Mais à frente, na descrição da história, ela é contada aqui, diz que Herodes, no seu aniversário natalício, ele dá lá um grande banquete, ele recebe as pessoas mais importantes, e naquela ocasião entra lá a filha da sua atual esposa. Nós não sabemos exatamente o nome dela. A tradição da igreja diz que ela se chamava Salomé. Essa é a tradição da igreja que diz isso. A Bíblia não fala o nome dela. Não sabemos exatamente também quantos anos exatamente ela tinha, mas era provavelmente uma menina que nós chamaríamos hoje uma menor de idade, uma adolescente, talvez com seus 15 anos, mas não sabemos. A tradição da igreja é que postula isso. Há uma tradição famosa que fala dessa dança de Salomé. E segundo a tradição da igreja, foi uma dança altamente sensual, que ela expunha nudez publicamente diante de Herodes, diante dos seus convidados, e ela o faz mal intencionada e já orientada pela sua mãe, que sabia da fraqueza moral de Herodes, sabia que ele era alguém que não resistia a esse tipo de paixão, esse tipo de tentação. Irmãos, quando a gente lê a forma como Marcos relata essa fraqueza de Herodes, a gente pode perceber que aqui Marcos já está preparando os discípulos para enfrentarem um mundo no qual essa também será uma marca. Eles teriam que lidar com uma cultura devassa, uma cultura onde a pornografia, onde todo tipo de licenciosidade, de pecado sexual, seria natural. Irmãos, às vezes nós olhamos para algumas coisas que acontecem nos nossos dias, e alguns são mais velhos e falam assim: mas isso é coisa dessa época, o mundo está muito ruim, o mundo está muito mal, e ficamos escandalizados com certas demonstrações de sensualidade, que são tão comuns à nossa sociedade. Mas nós temos que nos lembrar, irmãos, que isso não é coisa dos nossos dias. Os dias de Jesus, os dias bíblicos, também eram cheios de expressões de sensualidade, também havia devassidão. No meio cultural judaico, isso era mais restrito, isso não era algo tão escancarado. O povo judeu era, em geral, um povo muito moralista em relação a algumas coisas, bem mais comedido. Mas na realidade romana, nas cidades pagãs, a realidade era outra. O pau quebrava, o negócio era terrível. Estava vendo um documentário uma certa vez, um sujeito fazendo exploração de certos templos pagãos da época bíblica, dos dias de Jesus. O sujeito entrando nos templos e mostrando certas figuras que estavam esculpidas nas paredes. Havia esculturas e inscrições de órgãos genitais explícitos.
havia cenas de sexo esculpidas, algumas com prostitutas cultuais, que em geral eram meninas de 14, 15 anos, que vendiam seu corpo no templo pagão, no templo dos deuses, para sustentar o culto a deusas como a deusa Ártemis, a deusa Diana. Isso era visto com normalidade, irmãos, naqueles dias. Ninguém recriminava um sujeito daqueles dias que chegasse num templo e pagasse um valor para manter relações sexuais com uma adolescente num templo pagão. Isso era visto como algo natural em muitas cidades, especialmente nas cidades como Corinto, as cidades como Éfeso. Havia inclusive um verbo, uma palavra do vocabulário grego, né, daqueles dias, que era corintianizar. Corintianizar não é torcer pelo time do Corinthians. Corintianizar é ter relações sexuais fora de qualquer maneira, né? Uma vida de devassidão. Isso era um termo que era usado naqueles dias. Tamanha a frequência. Então, irmãos, a devassidão, a decadência moral não é uma característica dos nossos dias somente. É também. Mas é algo da natureza humana. O que Marcos está mostrando aqui nesse texto é que a igreja, à medida que ela vai marchando, ela vai enfrentar situações assim. Ela vai enfrentar situações em que a pressão cultural e as nossas fraquezas pessoais vão, às vezes, se ver forçadas, vão ser fortemente coagidas a ceder a comportamentos morais condenáveis, talvez não à luz da sociedade, mas condenáveis à luz do caráter de Deus. E a igreja tem que estar preparada para estar nesse mundo. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós como igreja não estamos adequadamente preparados para enfrentar esse tipo de situação. Pornografia na internet virou um vírus. Está para todo lado e está no meio da igreja também. Muitos crentes viciados em pornografia na internet. Muitos. A Dani está lendo um livro que eu já li há anos atrás, quando eu estava no seminário, ainda ela está lendo. Um livro chama Falsa Intimidade, escrito por um pastor, que o ministério dele é aconselhar e restaurar líderes de igreja que caíram no vício sexual. É o ministério dele. E ele conta tantos casos de tantos pastores, tantos líderes, pessoas, alguns até famosos, nos dias em que ele escreve aquele livro. Foi um livro escrito nos anos 90, que a gente fica assim, assombrado. E a Dani falou para mim: amor, eu estou assim, assustada com a clareza como ele fala as coisas. E falei: as coisas são assim mesmo, ele fala de forma aberta. De pastores que eram viciados em prostituição e toda semana iam para prostíbulos, toda semana, ninguém sabia. E de repente, quando a coisa se torna pública, nem a igreja acredita. Como é que pode? Nosso pastor estava lá todo dia orando com a gente, pregando a Bíblia para a gente. Ele vai toda semana num prostíbulo. Estamos sujeitos, irmãos, a este pecado terrível, a dar vazão às fraquezas da nossa alma. É o mundo no qual nós vivemos, mas é a nossa natureza humana caída, clamando contra Deus, resistindo à graça de Deus. E a igreja é chamada a enfrentar isso. Outro ponto, outro elemento, está ligada à pessoa de Herodias. Por um lado, nós temos um homem que publicamente é muito forte, mas intimamente é muito fraco. Nós temos em Herodias algo um pouco reverso disso. Ela publicamente ela é fraca, ela é só a mulher do governante, foi mulher de um, depois agora é mulher de outro, ela parece um mero objeto nas mãos desses homens gananciosos, esses homens libidinosos. É um mero objeto, é uma boneca, um joguete na mão dos poderosos, mas por dentro era uma mulher que tinha um estilo muito forte de ver as coisas. A Bíblia fala que Herodias odiava João Batista. Herodes tinha um respeito por João Batista,
Mesmo Herodes, com toda a sua devassidão, ele ouvia João Batista, ele sabia que o que o João Batista estava falando era a palavra de Deus. O texto diz isso. Ele ia frequentemente lá no cárcere conversar com o João Batista e saía de lá temendo. Ele tinha uma certa consciência de que a voz daquele homem era uma voz diferenciada, e por isso ele tentava fazer o jogo político. Ele não eliminava aquela voz definitivamente, mas também não deixava ela falar publicamente, mas privativamente Herodes dizia: esse homem está falando a verdade. A consciência de Herodes era frequentemente afetada por aquilo que ele ouvia de João Batista. Agora, com Herodias não tinha conversa, tinha papo. Ela não queria ouvir João Batista, ela não queria ouvir as razões de João Batista, ela não queria negociar com João Batista. Ela tinha apenas um alvo em mente: esse homem tem que morrer, esse homem tem que ser eliminado, esse homem é um obstáculo às minhas pretensões, esse homem é uma pedra no meu caminho, ela tem que ser retirada a qualquer custo. E a igreja, irmãos, os discípulos de Jesus também têm que ser preparados para conviver num mundo assim, em que nós vamos lidar com pessoas que têm um único alvo na vida: é o poder, é o status, é o dinheiro, é a sua situação, sou eu, e nada mais no mundo importa. Tudo tem que ser arregimentado para que esse fim seja alcançado. E se você se coloca no caminho, você é um obstáculo, você tem que ser eliminado, não tem conversa. E pessoas assim são pessoas capazes de usar qualquer meio para esse fim. Irmãos, essa mulher usou o corpo da própria filha, expôs a nudez da própria filha, para poder conseguir o alvo que ela queria. Ela queria tanto que João Batista morresse, que não importava se a filha dela, ainda adolescente, dançasse seminua na frente de velhos babões lá diante daquela moça. Importava expor o corpo da própria filha, importava que aquilo desse o resultado, que me desse a cabeça de João Batista. Um ódio consumado. Irmãos, a igreja, os discípulos de Jesus, eles serão alvos da ira desse mundo, daqueles que querem manter o seu poder. E mais uma vez nós somos obrigados a mostrar muito aberto e francamente que nós, como igreja, pensando a igreja como uma instituição, nós não estamos preparados para isso. Infelizmente também no nosso meio há muitos que aderiram a esse poder, a esse desejo de poder. Essa é a razão porque tantos dos nossos políticos evangélicos, quando eleitos, quando ocupando o cargo que pleitearam, se rendem tão facilmente à corrupção financeira, tão facilmente. É triste saber e constatar que quando há denúncias de corrupção, quando há denúncias de desvio de dinheiro, de ocupação de cargos de maneira indevida, e se saem lá as listas de denunciados, de investigados, de que grande parte desses nomes que aparecem são de pessoas que nas campanhas ocuparam púlpitos, pediram votos, cumprimentaram a igreja com a paz do Senhor, fizeram oração, ajoelharam, choraram, leram versículos da palavra de Deus, fizeram promessas diante de igrejas reunidas. Muitos são esses, infelizmente, porque o alvo deixou de ser Jesus há muito tempo. O alvo é o poder. Jesus já está nos preparando para tempos assim. Qual é a posição da igreja diante de um mundo que é tão entregue às suas próprias paixões, que é tão entregue à sede natural de poder,
Irmãos, a igreja precisa voltar urgentemente a ser profética. A igreja deixou de ser, ou está deixando de ser, a passos largos, uma voz profética no meio da corrupção, no meio do mal. Nós paramos de ser. João era a voz profética. Era a voz que, seja no deserto, seja na porta do palácio, seja dentro de uma cela de prisão imunda, é a voz que dizia não o que o público queria ouvir, mas o que Deus o mandava anunciar. Essa é a voz profética. A voz profética não é aquela que fala o que todo mundo quer ouvir, que profetiza bênção para todo mundo, que fala de paz para todo mundo. Jeremias, outra voz profética do Antigo Testamento, já havia dito isso muito claramente, olhando na cara dos falsos profetas. Vocês dizem paz, paz, não há paz. A Babilônia vai destruir isso aqui. Esse templo no qual vocês fazem promessas, trazem sacrifício, fazem cultos, Deus tapou os ouvidos desses cultos que vocês estão fazendo. Ele não ouve as orações de vocês, porque são contaminadas pelo seu pecado. Deus, Ele fecha os ouvidos, Ele não ouve essa oração. Vocês falam de paz, esse templo será destruído pela Babilônia. João é outra voz profética, que ele olha na cara de Herodes e diz o que Herodes não quer ouvir. Isso que é verdade. E a igreja tem que voltar a ser profética. A igreja dos nossos dias é oba-oba, é festa, é pura bênção, é só paz. Mas nós não falamos do caráter santo de Deus, de um Deus que na sua santidade poderia ter condenado a todos nós por causa do nosso pecado. E se Deus enviasse cada um de nós para o inferno hoje, Ele seria apenas justo, só estaria cumprindo a sua justiça. Mas o Deus que se manifestou a nós em Cristo, Ele decidiu ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A mensagem do Evangelho tem que voltar a ocupar a voz da igreja. Nós temos que voltar a anunciar esse Evangelho, a parar de relativizar a moralidade caduca desse mundo e dizer para o homem que vive na sua devassidão, na sua busca de poder, de conforto, de agrado, de que ele precisa entregar a vida dele para Jesus, porque ele está caminhando para o inferno, para a condenação. E se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos deixar de ser a voz que Deus quer que seja ouvida nesse mundo. Esse mundo já tem muitos Herodes, já tem muitas Herodias. Esse mundo precisa de mais João Batistas. Você diz, mas ele perdeu a cabeça, ele morreu. O texto termina dizendo que os discípulos vieram, o levaram e depositaram o seu corpo num túmulo. Irmãos, muita gente hoje, não é só João Batista, mas muita gente hoje também está morrendo por causa da verdade do Evangelho. Resta saber o seguinte: a nossa vida se limita a esse mundo? Se ela se limitar a esse mundo, então João Batista fez uma péssima jogada mesmo. Ele podia ter negociado com Herodes, ele podia ter até mesmo arrumado um cargozinho lá no governo. Para de falar mal, eu te emprego aqui num cargozinho aqui, fica tudo certo. Você atrai as multidões, só prega bênção, vai ficar todo mundo feliz. Mas se a nossa vida não se limita a esse mundo, então João Batista fez o melhor negócio que ele podia ter feito. Ele foi fiel àquele que um dia vai pegar aquele corpo que foi separado daquela cabeça, que foi sepultado, e vai ressuscitá-lo num corpo de glória. E Ele vai fazer isso conosco também, se você crê em Jesus. Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, se o desejo do seu coração é não agradar nem os poderes desse mundo, nem a você mesmo, mas agradar aquele que deu a vida de Jesus Cristo para redimir você
do seu pecado. Essa deve ser a aspiração da igreja, e essa voz profética precisa ser restaurada para a glória de Deus. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Se há essa necessidade da igreja, essa necessidade tem que começar a ser suprida por nós que estamos aqui. Talvez, se você for honesto com você mesmo, você vai pensar: pastor, mas eu não dou conta de fazer isso. Eu estou mais do lado de Herodes e Herodias do que do lado de João Batista. Eu tenho cedido a pecados na minha vida, pecados sexuais, pecados financeiros, pecados morais. Eu não tenho sido honesto, eu não tenho sido franco, eu tenho sido hipócrita na minha fé, eu não tenho sido consistente na minha vida espiritual. Irmão, essa noite é noite para Deus restaurar a sua vida, transformar essa realidade, libertar você de qualquer ímpeto que tem desviado você de fazer aquilo que é a vontade do Senhor na sua vida. Essa noite pode ser uma noite de você voltar para sua casa transformado, com o desejo de ser alguém que agora vai lutar para falar a verdade de Deus, a voz de Deus, e não mais para ceder às fraquezas que esse mundo apresenta para nós. Clame a Deus por isso, busque a Deus com todo o seu coração, coloque a realidade do seu coração como ela é. Não adianta esconder de Deus, pode esconder de todo mundo, mas de Deus não tem jeito. Ninguém está sabendo, ninguém sabe, mas Deus sabe. E é com Deus que um dia nós vamos acertar isso. Que Deus haja com graça e misericórdia nas nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós oramos aqui à luz da maneira franca como a Tua palavra revela a realidade desse mundo. É um mundo mau. E esse mundo mau, ele é muitas vezes direcionado por corações maus, com intenções más, com projetos de vida terríveis, que não tem nada a ver com o projeto que o Senhor tem para a vida da gente. Ó Deus, a nossa oração ao findar desse culto é que o Senhor restaure o projeto do Senhor nas nossas vidas. Se nós temos conduzido a nossa vida desalinhados desse projeto, seja pelas nossas fraquezas, seja pela nossa busca de status, conforto e poder nesse mundo, age com misericórdia sobre nós. Tem misericórdia de nós, Deus, e liberta-nos. Liberta-nos, Deus, de todo tipo de cadeia, de vício, de pensamento, de ímpeto, que tem nos desviado dos caminhos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos capacitar. Nós não queremos ser como Herodes, que só ouvia a palavra, achava bonito, mas não mudava nada na vida dele. Nós queremos ouvir a Tua voz, que essa voz ela traga quebrantamento, produza em nós arrependimento, produza em nós conversão, salvação, mudança de pensamento, inclinando a nossa mente, os nossos hábitos, para tudo aquilo que testemunha da grande santidade do Senhor. Esse é o nosso clamor. Age nos nossos corações e aplica a obra santificadora do Senhor sobre as nossas vidas. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.